Boa tarde a todos. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, né, do comportamento de funções de uma variável, e como a gente vinha falando sobre o limite de funções de uma variável, hoje a gente vai finalizar esse assunto dos limites, pelo menos teoricamente, né? Vamos depois discutir exercícios e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos finalizando a teoria, né, do limite com o teorema do confronto e limites fundamentais. Bom, vamos começar com o teorema do confronto. A ideia geométrica por trás do teorema do confronto é o seguinte, né? Bom, eu tenho aqui meus eixos, né? X, Y. E vamos supor que a gente tem uma função g, vou chamar essa função de uma função h de x. A gente tem aqui uma função bom, é uma função f de x, e temos também uma função g de x, onde, né, a nossa função g de x, ela vai estar entre as funções h e f de x, né? Ela é menor do que h e maior do que a f. E bom, deixa eu, né, se a nossa função, essas três funções, né, possuem um limite, a gente fala que, né, o limite dessas três funções, né, o limite da nossa g no ponto A, ele está acotado, né? Ele vai ser menor do que o limite de h em A e menor do que o limite e maior do que o limite da nossa função f em A, se esses limites existirem. Essa é a ideia do teorema do confronto, né? Você tem três funções e, né, você consegue colocar, né, ver uma função g estando entre duas funções. Então, o cálculo do limite, você pode não saber calcular o limite da g se você souber, né, o limite da nossa função h e o limite da função f num dado ponto, que você quer calcular o limite da g, e eles forem iguais, então o limite da g tem que ser igual também ao limite de h e f. Esse é o espírito, né, do teorema do confronto, que a gente vai ver agora com mais precisão. Que é o seguinte, né? Se f de x for menor ou igual a g de x, que também for menor ou igual a h de x, quando x está próximo de A, bom, exceto possivelmente em A, e a gente tem que limite de x indo a A, não, limite de f de x quando x vai a A é igual ao limite de h de x quando x vai a A, que é igual a um valor L,
Então, o limite da nossa g de x quando x vai a A também é igual a L. Muitas vezes esse teorema é chamado teorema do sanduíche, porque né, você faz um sanduíche com a função g. Bom, e como eu disse, é um resultado, né, um teorema muito útil na hora de calcular limite de funções que talvez você não saiba calcular esse limite, mas você sabe que essa função ela é acotada, né, ela está entre o comportamento dela, né, o gráfico dela está entre outras duas funções que você sabe, talvez que tenha uma regra mais fácil de calcular o limite. Então, é mais fácil usar, né, o teorema do confronto, calcular esses outros dois limites. Talvez uma dessas funções é uma constante, o que facilita muito o trabalho de cálculo. Bom, desde que satisfaçam, né, essa regra, vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Né, para talvez ficar mais fácil, né, o entendimento do teorema. Limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x é igual a zero quando, né, x vai a zero. Vamos mostrar que isso é verdade. Primeiro, note que não podemos usar a propriedade do produto de limites, né, que é o limite do produto é o produto de limite com a função, né, chamando uma de x ao quadrado e a outra de seno de 1 sobre x, porque, né, limite de seno de 1 sobre x não existe. De fato, bom, a gente pode fazer o gráfico dessa função. Eu convido a vocês a refazerem esse gráfico num programa especial, num site especial que plote gráficos ou calculadora. Que é, né? Não, tá bem, isso aqui. Usar nessas retas 1 e menos 1. E a gente sabe, né, que o seno, a gente viu, né, na aula de senos e cossenos, que o seno é uma função limitada, né, limitada por 1 e menos 1. E para qualquer valor que eu colocar aqui, o seno vai ser uma função limitada entre 1 e menos 1. E, né, quando o x vai se aproximando de zero, 1 sobre x é um número cada vez maior, né, e o que acontece é o seguinte: o comportamento dessa função, o seno de 1 sobre x vai oscilando né? E aqui, né? 1 menos 1.
próximo do zero, essa função ela tem um comportamento diferente do pontos fora, longe do zero, porque quanto mais próximo do zero, o x está do zero, seno de 1 sobre x, ele oscila muito. Ele sobe e desce muitas vezes. Então, a gente diz que esse limite não existe porque a gente obtém valores diferentes para valores de quando o x está indo a zero. Às vezes, o seno de 1 sobre x é 1, às vezes se aproxima de 1, às vezes se aproxima de menos 1. Então, como a gente tem esses dois limites diferentes para seno de 1 sobre x, a gente diz que não existe, né? Essa é uma das primeiras coisas que a gente viu, né, sobre limites, que quando o limite de x indo de uma função, né, quando x vai para algum número a, ele tem que dar o mesmo valor, tanto pela esquerda quanto pela direita, e tem que dar um valor só, não pode dar dois valores diferentes. Lembra que quando a gente também viu funções divididas por parte? Bom, se eu tomo f de x igual a 1, né, esse foi um exemplo básico. Se f de x é igual a 1, né, se x for maior do que 0, e menos 1, se x for menor do que 0, a gente sabia, né, que esse limite não existe, porque pela direita a nossa função tem um limite e pela esquerda a nossa função tem outro. Então dá limites diferentes. Então, quando isso ocorre, a gente fala que o limite não existe. E nesse caso ocorre isso, né? O seno de 1 sobre x, ele fica variando, né, quando x se aproxima do zero, entre menos 1 e 1. Então, bom, deixa eu escrever isso que eu falei, né? Vou apagar isso aqui. Bom, neste caso, seno de 1 sobre x oscila entre menos 1 e 1 quando x se aproxima de zero, né? Bom, para não ficar ambíguo, oscila entre o menos 1 infinitas vezes. Quando o x vai a zero. Logo, dizemos que este limite não existe, pois obtemos valores diferentes. Então, o que a gente vai fazer para mostrar essa igualdade? A gente não pode usar essa propriedade do produto. Então, o que a gente pode usar agora é o teorema do confronto. Isso aqui é igual a 1. Bom, isso aqui é igual a 0. Então, precisamos encontrar funções h, bom, f e h, né? Tais que ocorra, né,
f de x vai ser menor ou igual que g de x, que vai ser a nossa função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, menor ou igual do que uma função h. Numa vizinhança de zero, né? Então, para isso a gente usa o que sabemos sobre a função seno, né? Então, a gente sabe que o seno é uma função limitada. Para qualquer x, né, onde ela está definida. Né? Inclusive, se tomamos, né, y igual a 1 sobre x, né, então seno, né, de y continua sendo uma função limitada por menos 1 e 1. Bom, então o que a gente tem, né? Que menos 1 é menor ou igual que seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a 1. Multiplicando, né, por x ao quadrado, né, a gente sabe que qualquer desigualdade ela permanece verdadeira quando multiplicada por um número positivo. Então, né, deixa eu escrever isso aqui. Verdadeira quando multiplicada por um número positivo. E x ao quadrado é um número positivo. Bom, e quando é multiplicada por um número negativo, ela inverte a ordem, né? Inverte a nosso elemento aqui de ordem. De menor passa a ser maior e vice-versa. Mas nesse caso a gente vai ter menos x ao quadrado menor ou igual x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual do que x ao quadrado. Né? Então, se a gente toma nossa f de x igual a menos x ao quadrado e h de x igual a x ao quadrado, né? Nós temos, né, que o limite de f de x, né, quando x vai a zero, que é igual ao limite de menos x ao quadrado quando x vai a zero, isso aqui é zero. E o limite de h de x
quando x vai a zero. Isso aqui é igual ao limite, né, de x ao quadrado quando x vai a zero. Isso aqui também é zero. Então, é pelo teorema do confronto, o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x vai a zero, isso aqui é zero, como a gente queria mostrar. O gráfico disso, né, deixa eu tentar fazer aqui. Putz, eu quero que encoste no eixo. Vamos ver se eu consigo. Difícil. Aham. E por baixo, a mesma coisa. Bom. Isso. Bom, esse é o nossas funções, né? Bom, deixa eu completar o gráfico. X, Y, né, f de x igual a, bom, h de x. E esse aqui, f de x igual a x ao quadrado. A gente sabe que o comportamento, né, da nossa função seno de 1 sobre x é esse aqui, né? Quanto mais próximo do zero, mais ela sobe e desce, né? Mais ela se aproxima de 1 e menos 1. Mas, ao ser multiplicada por x ao quadrado, nos números menores, né, esses números que estão entre 1 e 0 e menos 1 e 0, o seno de 1 sobre x começa a ficar menorzinho, né? Porque aqui vai se aproximando de 1, mas aqui vai se aproximando de 0, né? Porque quanto menor o número elevado ao quadrado, vai dar menor ainda, né? Dos números que eu falo, entre 0 e 1 e menos 1 e 0. Então, o comportamento da nossa função é esse, né? Vem oscilando e quanto mais próximo do zero, por estar multiplicado por, né, x ao quadrado, o que ela faz é isso aqui. Nossa função g de x. Bom, e assim a gente usou, né, o nosso teorema do confronto para mostrar, para calcular esse limite. Vamos para um segundo exemplo. O nosso exemplo 2, o que a gente quer? Agora a gente não tem, né, a cara da nossa função f, mas a gente quer calcular o limite mesmo assim, porque às vezes a gente não precisa saber qual é a função f para saber do seu comportamento. E é o que a gente vai fazer agora. Bom, se a gente tem uma função f que é limitada por essas duas funções para todo x, vamos calcular o limite quando x vai a 2 da nossa f de x. Quem é isso, né? Vamos lá. Note que o que temos? Que o limite de f de x, quando x... bom, a f de x que a gente está chamando é essa que está no meio. Bom, o limite de 5
quando x vai a 2, né, 5 é o elemento que está desse lado, ou de um dos limites que a gente tem, de uma das cotas que a gente tem para a nossa função, isso aqui, limite de uma constante, é a própria constante. E no segundo caso, né, o limite, quando x vai a 2, de x ao quadrado mais 3x menos 5, bom, a gente não tem nenhuma indeterminação nesse caso, né, quando x vai a 2. Então, a gente pode usar aquela propriedade de limite que diz que a gente pode substituir, né, numa função polinomial, nas funções que ela não tem, né, nenhuma restrição, não está indeterminada nesse ponto, então o cálculo do limite é justamente substituir por, né, a função naquele ponto. Que aqui fica igual a 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 5. E isso aqui vai ser igual a 4 mais 6 menos 5. E isso é igual a 5. Então, note, né, que limite quando x vai a 2 de 5 é igual ao limite quando x vai a 2 de x ao quadrado mais 3x menos 5. E isso aqui é igual a 5. Logo, como a gente está dentro das hipóteses do teorema do confronto, podemos aplicá-lo. O limite da nossa f de x quando x vai a 2, isso aqui é igual a 5. E assim, né? Bom, a gente vai ver com mais exemplos, né, em listas e tudo mais, como aplicar esse teorema do confronto. Mas, basicamente, é usar, né, fazer certa manipulação no limite que a gente quer calcular para usar nosso teorema do confronto, que muitas vezes pode facilitar e muito o cálculo do limite. Como, por exemplo, nesse caso, né? Seria muito complicado usar a definição ou outras coisas. Bom, a propriedade do lado do produto a gente já não poderia usar e tudo mais. O teorema do confronto veio para facilitar nosso cálculo de limites que poderiam ser um pouco mais complicados de se calcular. Agora vamos para a nossa segunda parte, que é os limites fundamentais, né? Bom, antes de dar o limite fundamental, algumas identidades importantes, né, sobre a certos limites, principalmente trigonométricos e exponenciais, vou só relembrando, né, propriedades básicas de limite. Bom, para limites trigonométricos, né? Bom, assim como no caso polinomial, a gente tem as seguintes igualdades, né? O limite, quando x vai a de seno de x, isso é igual a seno de a, né? O cálculo do seno no ponto. Né? Limite. Quando o x vai a de cosseno de x também é a mesma coisa de calcular o cosseno no ponto, né? Com certas ressalvas. E né, mesma coisa com tangente. Né? O limite quando x vai a da função tangente, né, de x, isso aqui é a mesma coisa que tangente de a, mas agora, né, a é diferente, né, de π sobre 2 mais
Kπ, onde K pertence a Z e A pertence a Z. Bom, aqui é em Z. Quer dizer, né, para números inteiros isso funciona. Então, né, por quê, né? A gente está tirando os zeros do cosseno, né? Porque lembra que o tangente é seno sobre o cosseno. Então, a gente precisa, né, que esse número aqui seja bem definida, sem determinação, né? Sem estar uma fração, um número sobre zero. Então, a gente tira os zeros, né? As possibilidades de ter uma fração com denominador zero. Agora, né, um limite trigonométrico fundamental é o seguinte: o limite de seno de x sobre x, quando x vai a zero, isso é a mesma coisa que 1. Esse é um dos limites fundamentais envolvendo funções trigonométricas, né? E é importantíssimo quando a gente fala de limites trigonométricos. Então, vamos entendê-lo melhor. Bom, tomei meu pequeno tempo para fazer esse gráfico. Bom, esse é o gráfico da nossa função f de x igual a seno de x sobre x. Se você convida de novo a você a colocar esse gráfico, né, num programa, GeoGebra, uma calculadora que faça o gráfico de funções, e você vai ver que essa função é desse jeito. Ela tem esse comportamento, né? E ela está aberta em 1 porque quando x é igual a zero, essa função não está bem definida. A gente tem uma indeterminação, né? A gente tem um zero sobre zero. Então, próximo de 1, né? Bom, próximo de x, quando x é igual a zero, né? Próximo de zero, nossa função está bem definida para valores próximos de x igual a zero, né? Aqui são os valores que correspondem a nossa f de x quando x se aproxima a zero pela direita, e é bem próximo a esse ponto 1 em y, corresponde, né, aos valores da nossa função f quando x se aproxima de zero pela esquerda. Então, como vocês lembram, tem que lembrar de limite, o limite não significa, a não ser em casos especiais, a calcular a função no ponto. Significa como que a função se comporta próximo do ponto no qual a gente está calculando o limite. Por exemplo, a gente está calculando o limite aqui quando o x está indo a zero. Então, o que a gente está tentando ver é como é a nossa função f próximo de... né, quando o x está indo a zero e quando o x é diferente de zero, provavelmente. Então, bom, como a gente viu aqui em cima, né, que em alguns casos a gente pode calcular no ponto, é justamente porque essas funções, as funções onde a gente pode calcular exatamente ali no ponto, são chamadas funções contínuas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Isso é uma propriedade, mas isso significa algo, né? Para as funções polinomiais também. Isso significa algo, e a gente vai descobrir melhor quando a gente falar sobre funções contínuas. Mas, quando a função não está definida no ponto, né, não tem como a gente usar essa propriedade, né, que quando o limite da f, quando o x está indo a zero, é igual a f de zero. Isso acontece quando a função é contínua e é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Bom, então, se a gente observa o gráfico, para pontos, né, x próximos de zero, a gente vê que a nossa função tem um bom comportamento. O único ponto que falha, o único ponto que a gente não pode falar sobre a nossa f é no ponto x igual a zero, porque a nossa função não está bem definida. Então, apesar de, graficamente, a gente ver que é verdade, né, quando o x se aproxima de zero, nossa função se aproxima de 1, vamos ver isso com argumentos matemáticos. Vamos mostrar esse limite fundamental.
né? Deixa eu escrever um pouco das coisas que eu falei, né? Bom, primeiro, note que limite, quando x vai a zero, de seno de x é igual a zero, né? Porque, né, seno de zero é zero. E o limite de x, quando x vai a zero, isso aqui fica igual a zero. Então, temos uma indeterminação. A gente tem um limite zero sobre zero. Mas, fica, né, limite, né, fica um zero sobre zero. Então, mas note que o gráfico de seno de x sobre x, né, nos diz que a função, se a gente chamar isso aqui, né, bom, nos diz que a função f de x se aproxima de 1 nas redondezas, na vizinhança ou redondezas de, né, x igual a zero. Mas também temos que f de zero não existe, né? A função f não está definida. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular. E para isso vou usar bastante conhecimentos, né, de trigonometria e espero não perder ninguém pelo caminho. Bom, primeiro, que o limite de seno de x sobre x, quando x vai a zero, é igual a 1, usando o teorema do confronto. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Bom, vamos lá. De trigonometria a gente tem, né, primeiro, se, né, vamos lá. Aqui a gente tem nosso círculo trigonométrico torto. Peraí. Então, né? Se aqui tem o meu ângulo x, aí a gente sabe, né, que esse comprimento aqui é o nosso seno. Bom, deixa eu...
Isso aqui é nosso seno de x. E, bom, isso aqui é quanto vale, né, a tangente de x. Então, né, quando x está entre 0 e π sobre 2, quer dizer, né, x está entre 0, né, e π sobre 2, isso que vai variar é o quanto vai variar o x, a gente tem que seno de x vai ser menor do que x e vai ser menor do que tangente de x. Porque, né, seno de x é esse valorzinho aqui em azul, a tangente de x é esse valor, esse comprimento aqui, né, a gente pode dizer que é quanto vale o x, né, o seu ângulo, e em cor de abóbora, né, em amarelo, é o valor do tangente de x. Então, a gente tem essa desigualdade, né, para quando o x, o ângulo varia entre 0 e π sobre 2. Então, seno de x é menor do que x, que é menor do que tangente de x. E isso eu posso reescrever como 1 sobre seno de x é maior do que 1 sobre x, que é maior do que 1 sobre tangente de x. Bom, por quê, né? Deixa eu escrever isso aqui com uma notinha, né? Pois se a gente tem essa desigualdade, né? A é menor do que B, então 1 sobre A é maior do que 1 sobre B. Isso aqui vem da frações, né? Uma propriedade de frações. Agora, por outro lado, eu vou chamar essa... Bom, vou chamar essas desigualdades aqui de 1. Por outro lado, se a gente faz o mesmo raciocínio, só que agora no quadrante oposto, né, aqui, né, entre menos π sobre 2 e 0, a gente vai ter que seno de x agora vai ser maior, né, porque agora vai estar negativo, é um número negativo, né? Seno de x vai ser maior do que x, que vai ser maior do que tangente de x. E aí, usando essa mesma propriedade de frações, a gente vai ter que 1 sobre seno de x vai ser menor do que 1 sobre x, que é menor sobre 1, né, tangente de x. Eu vou chamar essa minha desigualdade de 2. Então, o que eu estou dizendo aqui é que para números negativos, né, eu tenho a desigualdade 2, e para números positivos, x positivo, eu tenho a desigualdade 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a desigualdade 1 e 2 por seno de x. E nesse caso, a gente vai ter o seguinte, né? Em A, os valores de x são positivos. Então, né, multiplicar uma desigualdade, né, o seno de x nesse lugar, né, quando o x for entre 0 e π sobre 2 é positivo, então multiplicar uma desigualdade por um número positivo mantém a desigualdade, como eu tinha falado anteriormente. Então eu vou ter seno de x, vamos multiplicar a função 1 por seno de x. Então vai ser seno de x vezes a equação 1, isso aqui, né, é igual a seno de x
sobre seno de x maior do que seno de x sobre x, que vai ser maior do que seno de x sobre tangente de x. Mas, né, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, seno de x sobre tangente de x é a mesma coisa aqui. Seno de x, tudo isso sobre seno de x sobre cosseno de x. E se a gente lembrar, né, como que a gente dividia frações, era mantém o primeiro vezes o inverso do segundo, que é cosseno de x sobre seno de x. Então, né, a gente tem multiplicação e divisão por seno de x, podemos cortar. E isso vai ser igual a cosseno de x. Bom, aqui, deixa eu indicar no lugar certo. Logo, né, a gente tem, voltando à nossa equação, né, isso aqui vai ser igual a seno de x dividido por seno de x, né, 1, que é maior do que seno de x sobre x, que é maior do que cosseno de x. Agora para B, né, nossos valores negativos, né, de x. Nesse caso, o seno vai ser negativo, né? Vai corresponder aqui a um número negativo no eixo y, né? Como aqui era positivo, quando a gente olha para entre menos π sobre 2 e x, e 0 vai ser um número negativo. Então, como é negativo, quando a gente multiplica 2, né? Seno de x vezes nossa equação 2, isso aqui vai ter que inverter o sinal. Lembre-se, né? Quando a gente multiplica por um número positivo, mantém as desigualdades. E se a gente multiplica por um negativo, inverte as desigualdades. Então, 2, que antes era 1 sobre seno de x, vai ser, né? Seno de x sobre seno de x, só que agora, em vez de ser menor, aqui vai ser maior. Então, maior, né? Agora, do que seno de x sobre x. Antes era menor, agora vai ser maior do que seno de x sobre tangente de x. E isso aqui é a mesma coisa que 1 maior do que seno de x sobre x maior do que cosseno de x, como a gente tinha visto antes. Então, para valores positivos de x e negativos de x, entre π sobre 2 e menos π sobre 2, né? A gente tem que a nossa função é acotada, né? Por 1 e cosseno de x. E então, a gente achou, né, uma vizinhança do ponto 0, que é onde a gente quer calcular o nosso limite, onde a nossa função f, ela está limitada, né, está entre outras duas funções, né? Tá vendo? A gente quer uma vizinhança do zero, onde essa função, né, seno de x sobre x, esteja entre outras duas funções. Então, a gente olhou para pontos perto do zero, só que positivos, e olhamos para pontos perto do zero, só que negativos. E em ambos os casos, a gente viu, né, que a nossa f de x está limitada pelas mesmas funções, que ela é maior do que cosseno de x, mas é menor do que 1. Então, a gente tem, né, para x nesse intervalo, né, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e x diferente de zero, né, sem essa vizinhança do zero, mas o zero não está aí, nós temos que
cosseno de x vai ser menor, né, do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Agora, o que a gente quer? Falta mostrar que o limite do cosseno de x quando x é igual a zero é igual ao limite de 1 quando x é igual a zero. Então, considerando a nossa f de x, né, igual a seno de x sobre x, vou chamar g de x igual a cosseno de x. E, bom, nesse caso, é porque eu já chamei seno de x sobre x como f. Então, eu vou continuar chamando f e h de x é igual a 1. Com, né? Temos g de x menor do que f de x, que é menor do que h de x, né? A segunda coisa que temos, limite, quando x vai a zero, de g de x, isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando x vai a zero, de cosseno de x, a gente sabe que, né, cosseno de zero é igual a 1, zero é um valor, está bem definido, né, a gente tem que isso é válido, então isso é a mesma coisa que cosseno de zero, que é igual a 1. E a terceira coisa é que limite, quando x vai a zero, de h de x, é a mesma coisa que limite de 1 quando x vai a zero. E limite de constante é ela mesma. Então, temos essa igualdade. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, pelo teorema do confronto, o limite de seno de x sobre x, quando x vai a zero, isso aqui é igual a 1. E esse é chamado um limite fundamental, né? Um limite trigonométrico fundamental. Que era o que a gente queria mostrar. Era a igualdade que a gente estava procurando. Então, agora, o que a gente faz com isso, né? Isso é muito, muito útil, essa igualdade é muito útil para a gente calcular outros limites, né? Por exemplo, bom, a gente pode mostrar várias outras igualdades de limites, envolvendo limites trigonométricos. Por exemplo, um exemplo é o limite quando x vai a zero de seno de 2x sobre x. Isso aqui, né, a gente pode multiplicar e dividir por 1. Ou, no caso, multiplicar e dividir por 2. Limite quando x vai a zero de 2 seno de 2x sobre 2x. É a mesma coisa, né? A gente pode multiplicar e dividir uma igualdade por números, né, naturais. Ou fração, enfim. Bom, isso aqui é a mesma coisa, né? É uma constante, 2 é uma constante, eu posso tirar. Isso aqui é a mesma coisa que limite de seno de 2x sobre 2x quando x vai a zero. Bom, e isso aqui,
da igualdade anterior, a gente tem que é 2 vezes 1, porque aqui, né, a gente pode olhar esse número aqui, né, como um y, então fica seno de y sobre y, a gente já sabia, né, que isso aqui é igual a 1, pelo que a gente fez antes. Então, isso aqui é igual, né, esse limite é igual a 2. Outro limite interessante, né, é quando a gente tem limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Quando x vai a zero. Bom, como que eu resolvo isso? A gente tem uma indeterminação, né? Quando x vai a zero, cosseno de zero é 1, daí fica 1 menos 1, 0, e embaixo, 0 também. Então, vamos tentar tirar essa indeterminação. Para isso, né, eu vou multiplicar pelo conjugado, então, isso vai ficar 1 mais, vezes, né, 1 mais cosseno de x, né, x ao quadrado, e, né, 1 mais cosseno de x. Multiplicar e dividir pelo conjugado, essa técnica que a gente já conhece. Então, o que isso vai ficar? Isso fica 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Preste atenção que não é cosseno de x ao quadrado, é cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre x ao quadrado que multiplica 1 mais cosseno de x. Bom, quem é esse termo aqui, né? 1 ao quadrado é 1, então, bom. E aqui eu posso usar essa famosa igualdade trigonométrica que eu acho que eu deixei listada quando a gente falou de funções trigonométricas, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, o que isso vai me resultar, né? Se eu passo cosseno para lá, fica 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Seno ao quadrado de x é igual, né, a 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é justamente o que a gente tem aqui. Então, isso fica seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado 1 mais cosseno de x. Bom, eu vou evidenciar, né, o que eu estou querendo calcular, que é, né, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x, né? O limite do produto é o produto dos limites. E o que a gente tem é limite de x ao quadrado, de x indo a zero, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, vezes o limite, quando x vai a zero, de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Isso aqui vai ser igual a, bom, limite, quando x vai a zero, de seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado, né? Seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado é a mesma coisa que seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado, vezes esse limite aqui, né? Quando x vai a zero, de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, do item anterior, né, do nosso limite fundamental, a gente tem que quando x vai a zero, seno de x sobre x, isso aqui, né, vai a 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, isso aqui é 1 ao quadrado, vezes, quando o x vai a zero aqui, agora não temos mais uma indeterminação, né? Porque a gente tem 1 sobre 1 mais cosseno de zero, que é 1. Então, fica 1 sobre 1 mais 1, que fica igual a 1 sobre 2. Então, limite, quando x vai a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado é igual a 1 meio. E isso essa é a utilidade, né, dos limites fundamentais. É você aplicar, né, reescrever um limite talvez que você não saiba como funciona, em um termo que agora você conhece, que é o limite quando x vai a zero de seno de x sobre x,
Isso, mais é uma outra parte que já deixou de estar indeterminada. Bom, outros limites importantes, né? Existem vários limites importantes envolvendo funções trigonométricas, que a gente chama de limites fundamentais de funções trigonométricas. Por exemplo, vamos para alguns deles, né? Por exemplo, o limite quando x vai a zero de 1 menos cosseno de x, tudo isso sobre x, isso aqui é igual a zero. O limite quando x vai a zero de tangente de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Bom, e aí por aí vai, né? Existem outras igualdades, né? Outros limites que a gente pode encontrar, né? Outros limites fundamentais, às vezes usando esse limite fundamental que envolve o seno, a gente pode encontrar, né, fazendo manipulação, como a gente viu aqui anteriormente, outros exemplos, né, de limites trigonométricos fundamentais. Para mais exemplos e para utilidade, né, para aplicar essas coisas em exercícios, é bom dar uma pesquisada na internet. É uma coisa super básica, né, que é de conhecimento geral, não é uma coisa que se pede para mostrar em exercícios, pede-se para usar, na verdade, que é essa tabela de limites fundamentais. Se você digitar no Google limites fundamentais de funções de uma variável, vai aparecer uma tabela com essas igualdades e muitas outras, que são úteis na hora de calcular, mostrar um exercício, que você pode reescrever numa f que aparece por aqui, como produto de limites que você já conhece. Bom, outra classe de limites fundamentais, né, que para a gente finalizar essa parte, são os limites de funções trigonométricas. Assim como no caso das funções trigonométricas, não, funções exponenciais e logarítmicas. Então, assim como no caso das funções trigonométricas, existem algumas igualdades, né, que são, de certa forma, básicas. Não assim, que você não precisa fazer muitas manipulações para chegar até ela. Então, eu vou listar algumas, né? Se A pertence aos números reais e A, né, é um número positivo, e A é diferente de 1, então o limite de A elevado a x, quando x vai a zero, é 1. E outro caso muito parecido é que se A pertence aos reais, A está entre maior do que zero e A é diferente de 1, então o limite quando x vai a b, de 1A elevado A elevado a x, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a B. Isso basicamente vem desse fato, né, que aqui ela satisfaz, né, como a gente vai ver um pouquinho sobre quando falar sobre funções contínuas, isso é de fato você aplicar aquela proposição, né, de limite, de quando uma função está bem definida ao redor daquele ponto, o limite basicamente é calcular a função naquele ponto. Então, essa é a mesma coisa aqui, né, limite quando x vai a um ponto, a x0 de f de x, isso aqui vai ser igual a f
de x0. Basicamente essa propriedade que a gente já viu anteriormente. A outra, né? Se A for maior do que 1, a gente tem que limite quando x vai para o infinito de A elevado a x, isso aqui é mais infinito, e o limite quando x vai a menos infinito de A elevado a x, isso aqui é zero, basicamente é porque, bom, o número A elevado ao número negativo é a mesma coisa que 1 sobre A elevado àquele número, né? E se A pertence aos reais e A for menor do que 1, então, bom, no caso A está entre 0 e 1, então, o limite quando x vai a mais infinito de A elevado a x, isso aqui é igual a zero. Vem desse fato, né? Quanto menor o número assim, entre 0 e 1, se você começa a elevar ele a uma potência, quanto mais você eleva ele a uma potência grande, mais perto de zero ele vai ficando. E o limite quando x vai a menos infinito de A elevado a x, A entre 0 e 1, isso aqui é igual a mais infinito. Bom, outro limite, né? Bom, se o limite você tem um limite de uma função, né? Quando x vai a b, isso aqui for igual a c, então a gente tem de a elevado a f de x, quando x vai a b, isso é a mesma coisa que a elevado ao limite da f de x, quando x vai a b. E a mesma coisa do que a elevado a c. Agora, uma propriedade envolvendo logaritmo. O limite de log de A, né, na base A de x, quando o x vai a 1, isso aqui é zero. Bom, e agora, né, esses limites são mais básicos e se usando propriedade de limite e usando, né, que é a nossa função, agora é uma função exponencial. Agora, bom, um limite que não é tão direto, que requer sua prova, mas que a gente não vai fazer porque envolve outros conceitos que não são desse curso, como série, outras coisas, né? Precisa-se de outras terminologias para a gente falar sobre provar esses limites exponenciais fundamentais que eu vou dar agora. Eu vou só enunciar. Então, é o seguinte, né? Limite, quando x vai a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é igual a e limite quando x vai a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x também é igual a e. Bom, esses são nossos limites exponenciais, né? Fundamentais.
Bom, analogamente, né, ao caso de limites trigonométrico fundamental, a gente pode ter outras igualdades fundamentais. Estes limites para mostrar que o limite, quando x vai a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, também é igual a e. Bom, nem todo vai ser igual a e, tá? Mas nesses casos, sim. Por quê, né? Nesse caso, é fácil. Se a gente toma y igual a 1 sobre x, lá em cima, a gente tem que limite quando y, né? Agora, quando x vai mais infinito, o y vai a zero, né? De 1 mais, agora, deixa eu até... De 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Limite de y indo a zero, né? Porque 1 sobre, quando x vai mais infinito, 1 sobre x vai a zero, de 1 mais, bom, y é 1 sobre x, e, bom, lá em cima é x, só trocar de lugar, isso aqui vai ficar 1 sobre y. E, bom, é uma variável, né? A gente pode chamar de y, pode chamar de x, pode chamar de florzinha, coraçãozinho. Então, a gente sabe, né, que isso aqui, lá por cima, isso aqui, esse limite aqui é igual a e, né? Daí a gente tem essa igualdade. Bom, e também temos outras igualdades. Por exemplo, se a for maior que zero, então o limite, quando x for a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x, isso aqui é a mesma coisa que ln de a. Outra igualdade envolvendo exponencial. Bom, limite de e elevado a 2x menos 1 sobre x, quando x vai a zero, isso aqui é igual a 2. Bom, assim como no caso trigonométrico, vocês podem pesquisar, né, no Google mesmo, limites fundamentais, e vai aparecer várias outras igualdades. A maioria delas deduzidas usando essas exponenciais fundamentais, essas equações, né, limite fundamental, exponencial fundamental, e também lá no caso do limite trigonométrico fundamental, né. Então, e o importante é usar essas igualdades que vão facilitar o cálculo, no cálculo de exemplos que vão aparecer nas listas e na prova e no caminho, né? No caderno didático e tudo mais, no livro didático e tudo mais. Então, isso é tudo sobre teorema do confronto e limites fundamentais.